Olá pessoal, a gente está aqui na parte 2 da nossa aula de equilíbrio químico e a gente vai resolver agora alguns exercícios do livro 3. Então vamos pegar o nosso livro e o primeiro exercício é o exercício número 1 da página 360. Então vamos lá, considerando os equilíbrios, estou dando duas reações aqui, certo? Com base nos valores de Kc, informe a direção preferencial de cada um desses sistemas. Então vamos lá. A primeira reação primeiro vamos lembrar, Kc é igual a produto sobre reagente, certo? A primeira reação é essa aqui. E ele disse que Kc é igual a 9,9 vezes 10 elevado a 25. Ou seja, era como se eu fosse, já que aqui está elevado a 25, vamos dar com a vírgula aqui 25 vezes, ou seja, seria um número muito grande. Kc é muito maior do que 1, certo? Se esse número é muito grande, quer dizer que o meu numerador, que são os produtos, é muito maior do que o denominador, os reagentes, certo? Então, para esse número ser grande, o numerador tem que ser muito maior que o denominador. Ou seja, a quantidade de produtos é muito maior que a quantidade de reagentes. Sendo assim, a gente já pode ver que se Kc é muito grande, mostra que os produtos são favorecidos. Nesse caso, quem é o meu produto? É o SO3. Então, SO3 é favorecido em relação aos reagentes, ok? E a outra reação, é essa aqui, certo? Que a gente tem que Kc é igual a 4 vezes 10 a menos 30. Ou seja, como se eu pegasse essa vírgula e andasse 30 vezes para lá, certo? Um número muito pequenininho, muito perto de zero. Então, quer dizer que a quantidade dos reagentes é muito maior que a quantidade dos produtos. Quer dizer que aqui, produto é um valor pequeno e reagente é um valor grandão. Por isso que nossa divisão, o número dá tão pequenininho. Então, quando Kc é menor do que 1, ou seja, quando Kc é pequeno, mostra que os reagentes são favorecidos. E no caso desse exemplo aqui, os meus reagentes são O2 e N2, tá? Então, lembrando, Kc maior que 1, Kc grande, favorece os produtos. Kc menor do que 1, favorece os reagentes, ok? E a letra B está perguntando a que fenômeno ambiental a equação 1 pode ser relacionada. Explique como ela participa da formação desse fenômeno. E vocês viram lá na química inorgânica, né? Que aqui eu tenho SO2, a combustão dele para formar SO3, e que esse gás é um dos formadores da chuva ácida, certo? Então, como que essa reação participa da formação desse fenômeno ambiental que ele está dizendo? Eu formo SO3, né, a partir do SO2, e SO3 reage com água formando ácido sulfúrico. E daí a minha chuva ácida, ok? Questão número 2 agora, tá? A próxima questão. Considere o equilíbrio químico que se estabelece a partir de uma solução de acetato de 0,1 mol por litro em meio aquoso, sabendo que seu grau de hidrólise é 0,1%. Preencha corretamente a tabela a seguir com concentrações em mol por litro de acetato, ácido acético e OH-, hidroxila, né? E considere constante a concentração de H2O, certo? Que é o meu solvente, a gente viu que é sempre constante mesmo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é representar aqui essa equação. E a gente vai ver, a gente falando aqui de hidrólise, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso em outras aulas, tá? Mas aqui já dá para entender a reação, que eu tenho o acetato, que ele vai reagir com a água, fazendo uma hidrólise. O que é hidrólise? É a quebra da molécula de água, tá? O que ele vai fazer? Ele vai roubar o hidrogênio da água e vai formar o ácido acético, certo? E aqui vai sobrar o OH, ok? A água, ele já está dizendo que a concentração é constante, então a gente só tem que analisar as outras concentrações, ok? E ele falou também que o meu grau do equilíbrio é de 0,1%. Ou seja, somente 0,1% da minha quantidade inicial que reagiu. Então, eu vou calcular quanto que é 0,1% de 0,1 mol, certo? Então, 0,1% vezes 0,1 mol, então dá 0,0001. Ou seja, a mesma coisa que 10 a menos 4,
certo? Então, a minha concentração inicial aqui, né, primeiro que eu tenho, do acetato é 0,1, e a concentração inicial dos meus produtos era 0, né, porque a reação está começando ainda, então a concentração inicial dos meus produtos é 0. Qual foi a quantidade consumida? A gente calculou aqui, que foi a mesma coisa que 10 a menos 4, né? Então, consumiu 10 a menos 4 aqui de acetato. Pela minha reação, a gente vê que cada 1 mol que reage aqui, forma mais 1 mol de cada um dos meus produtos. Então, se eu consumir aqui, eu formei a mesma quantidade, 10 a menos 4 e 10 a menos 4, certo? Qual vai ser minha quantidade no equilíbrio, então? Eu tinha 0,1 menos 1 vezes 10 a menos 4, isso aqui dá 0,0999, que eu posso arredondar para 0,1, certo? Se a gente for utilizar o mesmo número de casas decimais, uma casa decimal só, né? Isso aqui é aproximadamente 0,1. É muito comum nesse tipo de cálculo a gente arredondar para facilitar as contas. E o erro final é bem pequeno, certo? E aqui, qual vai ser as minhas concentrações? Eu tinha 0, formou 10 a menos 4, então eu vou somar aqui, né? Então eu tenho 10 a menos 4 de cada um. Então completei a minha tabela, que eu quero a letra A pedir, ok? Agora vamos fazer a letra B. A letra B pede para a gente calcular o valor da constante de hidrólise, certo? Para essa reação do acetato 0,1 mol por litro, certo? Como é constante de hidrólise, botei aqui de novo a minha reação, em vez de chamar de KC, eu vou chamar de KH de hidrólise, certo? Tem que falar até devagar. KH, né? E qual é essa minha constante? Produtos dividido por reagentes. Então, produtos, certo? Dividido pelo meu reagente. Não vou colocar água, por quê? Porque a água é um solvente, e os solventes nunca entram nas constantes de concentração, ok? Então tá aí a minha constante, beleza? Agora eu vou calcular o valor dela, eu vou pegar os valores que estão no equilíbrio e vou substituir aqui, certo? Então essa concentração é 1 vezes 10 a 4, essa aqui também, certo? E a concentração do acetato é 0,1. Então vou substituir 0,1, mesma coisa que 10 a menos 1, né? E calculando aí, eu vou achar 10 a menos 7. Vamos reparar aqui nessa constante, nessa unidade dessa constante. A unidade vai sempre variar, tá? De acordo com a reação. Porque, ó, as concentrações estão todas em mol por litro, certo? Então aqui eu tenho mol por litro vezes mol por litro, que dá mol por litro ao quadrado, certo? Aqui embaixo eu tenho mol por litro. Certo? Então, é mol por litro vezes mol por litro dividido por mol por litro. É só como eu cortasse a constante mol por litro daqui com a constante mol por litro daqui. Então, vai sobrar só o mol por litro desse aqui, certo? Então, unidade mol por litro, ok? À medida que a gente for fazendo os exemplos, a gente vai ver as outras unidades, certo? Questão número 2 da página 361. Considere a equação de uma solução de ácido acético igual a 0,6 mol por litro e o seu grau de ionização igual a 3% em temperatura ambiente. É correto afirmar que, letra A concentração de H+, é igual a 0,18. Vamos resolver isso, né? Primeiro, vou colocar aqui a minha equação. Ele está falando, ó, que é ele quer saber o grau de ionização, ou seja, ele está falando que o ácido acético está se ionizando. Ou seja, eu tenho o meu ácido aqui, que é um ácido orgânico, um ácido fraco, que ele está se separando, ionizando em H+, certo? E o acetato, certo? Ácido acético, ele vai originar o acetato e vai liberar o H+, certo? No início, ele está dizendo que a quantidade de ácido acético que eu tinha era 0,6. Então, eu vou botar aqui, ó, no início eu tinha 0,6 e 0 desses dois, porque ainda não se ionizou. Isso aqui é antes da reação começar, certo? Aí ele está dizendo que 3% é a quantidade que se ioniza, ou seja, o meu grau de equilíbrio. Então, eu vou calcular quanto que é 3% de
0,6. E se vocês fizerem a continha aí, vocês vão achar que é 0,018 e não 0,18 como diz ali, né? Se bem que tá pedindo H. Aí eu botei aqui, ó, menos 0,018, que é o que reage. Eu botei sinal de menos para você lembrar que está sendo consumido. Como a reação de 1 mol forma 1 mol desses dois, se aqui tá consumindo 0,018, aqui também vai formar 0,018, certo? Então a gente já vê que a letra A está errada, certo? Vou só continuar aqui essa minha tabelinha, tá? Então, qual vai ser a minha concentração no equilíbrio, tá? Vou subtrair aqui, ó, 0,6 menos 0,018 que foram consumidos. E aqui eu vou somar, certo? Então, 0,018. A letra B, ele está dizendo que a concentração de H+, é proveniente de 2 etapas, ou seja, que essa reação ocorre em 2 etapas. E não, isso está falso também, tá? Na letra C, ele está dizendo que o valor de acetato é 3 vezes maior do que o valor de H+. E não, a gente está vendo que os valores são iguais, então essa também está falsa. E a letra D, ele quer a constante de ionização. Então vamos calcular essa constante. Como é que é a fórmula dessa constante? Agora eu botei KI e de ionização, tá? Então essa constante vai ser meus produtos, certo? Dividido pelo meu reagente. E eu vou colocar os valores que eu encontrei no equilíbrio, sempre no equilíbrio, tá? Então vai ficar 0,18 dividido por 0,582. E resolvendo aí, eu vou achar 5,5 vezes 10 menos 4. Exatamente o que ele está dando aqui. Ok? Então a letra D é a resposta correta. Vamos lá, página 361, número 4. Considere um recipiente fechado contendo 1,2 mols de uma espécie química AB a certa temperatura. Depois de certo tempo, verificou-se que AB foi decomposto em A2 e B2 até atingir o equilíbrio químico, em que se constatou a presença de 0,45 mols de B2. O grau de dissociação em porcentagem de AB nas condições apresentadas é... Então aqui eu não estou falando de K seu, eu quero descobrir qual é o grau de ionização. O que eu vou fazer é escrever essa minha equação genérica aqui, né? Que eu tenho AB dando A2 mais B2, como ele está anunciado, e eu tenho que colocar aqui o 2 na frente para balancear, certo? Então quer dizer que cada 2 mols que forem consumidos aqui vai formar um mol de A e um mol de B. Ele está dando aqui para a gente a quantidade de B, né? Então a gente tem que lembrar que a quantidade de AB vai ser o dobro de B2, certo? Então, se eu formei 0,45 mols aqui, como ele me diz, a quantidade que foi consumida aqui foi de 0,90, tá? Sinal de menos é só para indicar que foi consumido, ele não vai entrar na conta, ok? E eu quero então achar o meu alfa. Alfa é a quantidade de mols que reagiu, foi 0,90, dividido pela quantidade de mols inicial, que é 1,2. Então, eu vou botar, ó, 0,9 dividido por 1,2, que dá 0,75. Como eu quero a porcentagem que ele está dizendo aqui, eu tenho que multiplicar por 100, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 75%. A letra C, certo? E agora, na página 361, o número 5. Considerando um reservatório mantido a temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico da reação que ele está dando aqui. Sendo que as pressões parciais no equilíbrio são, aí ele deu a pressão parcial de cada um, né? Ele quer assinar a alternativa correta para o valor de Kp. Então a gente vai montar Kp, certo? Então Kp vai ser a mesma coisa que o Kc, né? Sempre a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Os meus produtos aqui são PCl3 e Cl2, vão ficar em cima. E o meu reagente é o PCl5, que vai ficar embaixo. Como essa reação já está balanceada e o coeficiente é 1, então tudo elevado a 1, ok? Então eu só vou substituir os valores que ele deu aqui, ó. Ele deu que PCl3 é 0,30, que eu vou colocar aqui. Ele deu que Cl2 é 0,10 e que PCl5 é 0,15, que vai ficar aqui, certo? Então eu só vou resolver e
vou achar 0,25 atm. Mesma coisa, ó. A pressão de cada um está em atm. Então, vai ter atm vezes atm dividido por atm. Vou cortar o atm daqui com o daqui e o que vai me sobrar é só atm para a unidade, tá? Vamos supor que aqui fosse elevado a 2, certo? Aí ia ficar atm ao quadrado, atm, e que ia cortar com esse atm. Então, a minha unidade final ia ser atm ao quadrado, certo? Vamos ver isso depois em outros exemplos que a gente vai fazer em aulas mais pra frente, ok? Mais uma questãozinha na página 362, número 2. O gráfico abaixo mostra o caminho de reação de conversão de um reagente R em um produto P, sendo R e P como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem. A partir das informações do gráfico, é certo afirmar que a reação é completa. A gente vai ver que a reação não é completa. Por quê? Primeiro que a gente já viu que no equilíbrio a reação nunca é completa, certo? E segundo, que a gente está vendo que a minha quantidade de reagente nunca chega a zero. Então, mais uma conta que está mostrando que a reação não é completa, certo? O valor da constante de equilíbrio é 4. Então, vamos calcular o valor dessa constante de equilíbrio, certo? Então, vamos lá, ó. O que vai ser? O Kc é igual a produtos sobre reagentes, certo? Então, eu tenho que a concentração dos produtos aqui é 0,4 e a dos reagentes é 0,1, certo? Então, como ele disse que é de primeira ordem, está tudo elevado a 1, ok? Então, 0,4 dividido por 0,1, ok? Assim, é só a gente olhar aqui no gráfico, ó. Produtos 0,4, reagentes, concentração 0,1. Então, eu substituí aqui e deu igual a 4, certo? Que é a letra B, a nossa certa. Vamos ver as outras. O equilíbrio reacional é alcançado a partir dos 15 segundos. Ó, 15 segundos está aqui. E a gente vê que o equilíbrio é alcançado aqui, ó, entre 5 e 10, mais ou menos, certo? 7,5 segundos, mais ou menos, ok? Então, essa tá falsa. Letra D. A velocidade da reação é maior em 10 segundos do que em 5 segundos. Olha só, em 10 segundos, ela tá em equilíbrio, tá no equilíbrio, certo? E a gente viu que no equilíbrio ela começa a ficar constante. E a gente vê que o valor a partir do momento que vai passando a reação, a velocidade vai diminuindo, certo? Então a gente não pode afirmar aqui que aos 10 segundos é maior do que em 5 segundos, ok? E na letra L está dizendo que as reações têm coeficientes R e P iguais a 2 e 1 respectivamente. Ele está dizendo que a cinética da reação é de primeira ordem, né? Ele não está dizendo em qual é o sentido. Então a gente já pode crer que são nos dois. E para isso, para a reação ser de primeira ordem, então quer dizer que o coeficiente tem que ser 1. Tanto na reação direta quanto na reação inversa, ok? Então, esse foi o nosso último exercício de hoje, tá? E a gente vai resolver mais exercícios sobre equilíbrio químico em outras aulas, até porque é um assunto bem extenso, com muitos tipos de exercício, e a gente viu a primeira parte do equilíbrio químico, mas ainda tem outras 2 ou 3 unidades do livro falando sobre equilíbrio químico, e então a gente vai ainda fazer muitos exercícios sobre isso, ok? Então estudem e até a próxima aula.